Legal. Bom, meu camarada já chega cheirando o outro aqui, putz, já queimando o filme. Não curto. Nada contra. Mas tô cheiroso, doutor. Prefiro cheirar a mulherada. Mas beleza, galera. Bom, eu sou o Éder, estou junto com o Guilherme aqui, para a gente trocar uma ideia de alguns desafios que a gente enfrenta no dia a dia aí. Na Netshoes, né, a gente trabalha como arquiteto de software no grupo Netshoes. Mas, assim, é legal essa mistura de perfis, essa galera, acho que tem galera de toda pegada aqui, envolvida em e-commerce. O papel de arquiteto, a gente está no dia a dia, né, envolvido com os times, desenvolvendo, sujando a mão mesmo no hands-on, tá? Nada naquela visão de arquiteto, né, fora do desenvolvimento, a gente está na pegada mesmo no dia a dia. E é muito legal ter um evento que nem o DevCommerce para a gente poder mesmo fazer essa troca, né, passar um pouco do que a gente tem como problema, desafios, e adquirir também um pouco do feedback da galera, o que os caras estão fazendo também. A palestra do Akita agregou bastante, do Eduardo também. Fazer e-commerce no Brasil realmente é foda, não é fácil. E a gente quer falar um pouco disso, a gente quer falar também, trazer aqui um problema que a gente tem, tá, de backlog, alguns estudos que a gente elaborou e uma solução proposta para um determinado item, que é justamente a questão do inventário, do estoque. E aí a gente vai trocando ideia junto, passando tópico a tópico aqui, e no fim acho que a gente abre para perguntas no painel, fica melhor, né? Bom, a questão do negócio, né? O e-commerce, além dessa questão mesmo de dificuldade de logística, região, são desafios constantes. Todo dia aparece um negócio novo, tem um desafio novo. Falando um pouco da Netshoes, a Netshoes, você pensa, pô, tênis, esporte. Não, a Netshoes hoje ela está um pouco além disso. A gente fala grupo Netshoes. Tá? Por quê? Porque a gente, além de esporte, que é o que a empresa nasceu lá, em 2000, a gente hoje também tem um portal, a Zatini, que é um portal para moda. Tá? Então, a Netshoes está bem agressiva em relação a negócio e a tecnologia também. Então, a equipe está crescendo muito, o time é grande, são vários projetos rolando no paralelo. A gente participa de alguns, outros a gente não consegue acompanhar, mas a gente tenta sempre estar trocando uma ideia, a par, e tentar passar um pouco dessa filosofia de, cara, legal, a empresa está estabelecida, ela tem um legado enorme, mas é aquilo que a Rita comentou, a gente tem que tomar cuidado, o que eu vou otimizar, o que eu preciso ganhar, para não perder a questão da qualidade, né? Código ruim de manter é prejuízo para a empresa e, no fim, acaba sendo até prejuízo para o usuário final. Tá? Então, a gente também tem a questão de marketing, o pessoal todo dia lançando campanha, acompanhando precificação. A gente também tem um modelo agressivo para venda em móvel, né? Tanto no site móvel quanto na própria aplicação móvel, seja Android ou iPhone, não importa. Mas o foco sempre é o quê? Trazer uma experiência boa para o usuário. Tá? É o que a gente sempre busca. Não adianta nada também de bolar um puta numa arquitetura, um esquema fantástico, se lá na ponta eu não vou conseguir trazer uma boa experiência para o meu usuário e, claro, vender, né, que é o nosso objetivo. Legal? E a gente não pode abrir mão também e esquecer dos bastidores. A gente atua nos bastidores e tem também toda uma infraestrutura de back-office que está por trás e que, sem isso, não adianta. Então, é bem interessante a gente pensar nesse case de, são 16 anos de empresa, dá para imaginar o que tem de legado, o que tem de desafio, que a gente tem que, além de manter, evoluir, tá? Sempre em evolução. A questão também importante aí da sazonabilidade, né? A Black Friday é um evento, acho que todo mundo aqui fica meio travado na Black Friday, né? Fica meio com, vou falar palavrão, cu na mão, normal. Chega em novembro, dá aquele pânico. Mas no caso da Netshoes, a gente também tem outros pontos, né? Por exemplo, o São Paulo contratou o Lugano. Cara, bombou de vender camisa do Lugano. Sei lá, o Real Madrid ganhou a Champions. Putz, o site já teve um pico aí em vendas de camisa do Real Madrid. Então, isso acontece, não tem muito controle, tá? Às vezes você sabe, o marketing está com uma campanha legal, mas às vezes as coisas acontecem do nada, e a gente tem que estar preparado. Qualquer milissegundo aí faz a diferença no nosso caso, tá? Bom, e aí quando a gente fala, beleza, vou desenvolver um projeto novo, vou dar manutenção, sempre a gente tem que levantar algumas bandeiras, tá? E um dos pontos que a gente sempre está em pauta aí, quando está discutindo de algum projeto, de alguma demanda, é a questão da concorrência, né? Então, a complexidade é grande. Eu tenho vários sistemas, vários serviços, e esses serviços compartilham dados. Como é que eu garanto a consistência,
ao acesso a esses dados, o controle de acesso a esses dados. A gente colocou uma imagem clássica do farol aí para mostrar o controle de sinalização do tráfego, né? A gente pode até citar um caso clássico que está relacionado ao estoque, que é, beleza, eu tenho lá uma camisa do São Paulo, eu só tenho uma camisa, do Lugano. Eu tenho 2 caras, o Guilherme e o Éder, que querem comprar essa camisa. E aí, como é que vai funcionar? Eu tenho que tomar um puta no cuidado para não perder a confiabilidade, foi o que o Eduardo comentou aqui na palestra anterior, do meu usuário, né? Eu não posso vender para ele uma coisa que eu não tenho, e se por um acaso... Eu tenho que ter uma estratégia para tratar isso. Tá? Se eu não tenho e eu quero vender, eu preciso bolar algum mecanismo para não estragar a experiência desse usuário, tá? Que pode ser extremamente ruim para a empresa, né? Uma sensação, uma má experiência nesse ponto. Outro ponto também que está relacionado à questão até de cache, né, a latência. Legal, eu fiz um evento, quanto tempo esse evento responde? Qual que é, dada a minha ação, quando eu percebo essa ação? E isso é muito amplo, né? A gente fala de cache. Normalmente isso é um problema que vai bater lá na ponta do banco de dados, porque além da questão da rede, eu tenho também a questão do tempo de processamento de banco de dados. Então isso sempre também está em pauta. Toda vez que a gente está falando de projeto, como é que a gente vai tratar a latência disso aí? Legal? E a disponibilidade. A gente sempre tende a ser um pouco otimista. Vai tudo dar certo, mas na prática as coisas falham, né? Dá merda mesmo, é normal. Então a gente tem que ter aquela estratégia. Porra, esse módulo pode ficar fora do ar? Quanto tempo ele pode ficar fora do ar? Normalmente, na visão das pessoas de negócio, não pode ficar fora do ar. Isso tem um custo, né? Então a gente tem que deixar isso claro, tem que deixar isso alinhado, e a gente tem que montar uma estratégia. Tá? Um fallback, ou montar uma arquitetura escalável, tratar isso da forma adequada e com o critério certo. Legal? Como eu comentei no começo da palestra, a gente está pegando. Essa é uma palestra mais voltada até para o back-end mesmo, né? Uma pegada mais de back, mais baixo nível. Tá? Eu espero que esses tópicos, se hoje não fazem tanto sentido, que venham a fazer sentido no futuro próximo para vocês. Bom, aí a gente tem um caso de uso que eu comentei do estoque. Aí o Guilherme apresenta o caso de uso. Bom, vamos lá. Então, o Fábio, o Eduardo e até mesmo o Éder, eles ficaram aí no alto nível, né, das palestras, e eu vou descer um pouco o nível no bom sentido, é claro. Então, aqui, descrevendo essa história, né, como um formato de user history, então, na Netshoes a gente tem essa prática de colocar o DDD em prática, aplicar o Ubiquitous Language, escrever as histórias no formato do BDD mesmo, dado que, quando, então. E essa história é, como um provedor de e-commerce, eu preciso de um mecanismo robusto para gerenciar um inventário, com o objetivo de evitar perdas e garantir a satisfação dos clientes. Então, nesse caso específico, a gente está falando, eu não posso ter um item em estoque e deixar de ofertar ele na loja. Ao mesmo tempo, eu não quero que um cliente meu compre um produto que eu não tenho no estoque físico, que meu CD não tenha, para entregar, porque aí causa uma frustração nessa experiência de compra desse cliente. Então, nesse cenário, nesse caso de uso, a gente começou a estudar alguns caminhos para resolver esse cara, pensando assim, que a gente tem que ter um alto throughput e uma baixa latência, né? Porque esse tipo de operação é difícil a gente colocar em cache, porque é uma informação transacional ali. Eu não posso vender um item que eu não tenho em estoque. Então, assim, se eu não me beneficio do cache, e como descrito nesse caso de uso, eu espero uma resposta do servidor, né? Então tem um processo iterativo, a gente espera essa resposta. Uma das abordagens, que até foi uma sugestão de um parceiro de tecnologia nosso, foi utilizar o LMAX. Tá? O LMAX ele é uma plataforma para comercialização de produtos do mercado financeiro, só que para varejo. Então, eles têm demanda de um alto throughput e uma baixa latência. O pessoal que trabalhou nessa plataforma, eles vieram de um site de apostas esportivas, então eles já sabiam dos problemas relativos a essa volumetria, né, de várias transações, de ter consistência e ter um feedback rápido, com uma baixa latência.
Então, assim, eles sabiam que o caminho tradicional, que é paralelismo e executar os processos em paralelo com multithread, multicores, não resolveria o problema deles. Então, eles passaram a estudar um pouco mais a arquitetura da CPU mesmo. Então, como que a CPU se interage com a memória. E aí, eles chegaram à conclusão de que um core escrevendo direto na memória é a solução mais performática. Então, só com esse fato de ter um core escrevendo direto em memória, sem I/O, sem escrita em disco e sem acesso externo, eles conseguiram ter um throughput de mais de 10.000 requisições por segundo, com uma instância, com um single core, e com hardware de commodity. Aí eles foram um pouco além, eles otimizaram esse código, eles fizeram um clean code, eles atualizaram algumas estruturas de dados. Com isso, eles chegaram a 100.000 requisições. E mais algumas implementações, eles conseguiram um throughput de 6 milhões de requisições por segundo. Tá? A gente não é o nosso cenário, a gente não precisa de tudo isso, mas pô, eles foram inovadores, né? Porque normalmente a gente usa, quando a gente quer acelerar o nosso tempo de resposta, a gente usa o assincronismo, né? Eles usaram o assincronismo de outra forma, eles elevaram esse patamar, né? Então, falando um pouco mais detalhado da arquitetura dessa solução, ela é toda baseada em eventos, né? Então, eu processo um evento de entrada, eu tenho um componente específico para rodar a lógica de negócio, e esse cara vai gerar um evento de saída. Então, o ponto importante é, esse cara do meio, o Business Logic Processor, ele é o cara single thread. Então, ele não faz I/O e as informações que ele precisa já estão prontas. Então, até a estrutura de dados que ele precisa já está pronto para ele consumir. Tá? Então, assim, esse cara é single thread, ele não tem acesso a banco, não tem controle transacional, manipulação em memória, e com isso ele tem aquele throughput de mais de 6 milhões de transações por segundo. Tá? Aqui o desenho macro da arquitetura, tá? Então, assim, não é só esse componente, eles evoluíram. E até uma coisa legal, eles, além de compartilhar a arquitetura que eles usaram para atingir esses números, eles até disponibilizaram o código do disruptor. Então, inclusive, o Reactor ele tem uma implementação desse cara. Só que aí a gente tem um problema, né, que essa arquitetura vai resolver. Se a gente está falando de usar, de manter todo o estado em memória, o que acontece se a gente perde essa instância? Tá? Então, aí a gente precisa pensar na estratégia de resiliência. E é por isso que tem esses outros componentes aí da arquitetura. Né? Então, assim, além desse business processor específico ser single thread, eles usam um ring buffer, que é o componente concorrente dessa arquitetura. Então, assim, ele não faz também escrita em banco, ele resolve o problema de lock com o ring buffer, não permitindo que mais de um consumidor, ou seja, o journal, o replicator e o marshaller, eles podem rodar em paralelo. E esse business processor, o business logic processor, ele só vai processar o que os três tiverem acabado de fazer, o que eles tiverem consumido já. Então, assim, nesse ponto, a gente resolve o problema da concorrência através desse ring buffer. Tá? E ele é muito performático. Então, assim, o papel do journal nessa arquitetura, para ter resiliência, ele grava os eventos numa estrutura durável. Tá? No caso deles, eles usaram o file system mesmo. O replicator, pensando que eu preciso ter uma resiliência maior, e tipo, se uma instância cair, eu tenho que subir mais rápido, esse replicator ele faz o controle do cluster. Então, ele só roda no nó master. O replicator ele envia os eventos para os nós, para os slaves. Tá? Então, ele só roda no nó master. Se cair, outro cara do cluster assume, começa a processar os eventos de input e ativa o replicator naquele cluster. Tá? Então, assim, pode até... Só um ponto, até
é uma estrutura complexa, né? Vocês já perceberam. O pessoal implementou, até o Guilherme comentou, a questão de 100 mil usuários a 6 milhões de 100 mil requests por segundo para 6 milhões de requests. O pessoal baixou o nível de implementar uma estrutura de dados otimizada. Show de bola, mas é um modelo mais complexo. O business logic, beleza, ele é limpo, até a gente consegue aplicar um clean code nele, tá? Mas essa infra em volta, ela não é tão trivial, né? E o modelo, por si só, ele é um modelo assíncrono, né? Isso, o modelo todo é assíncrono, e para quem é de microservice, a estrutura do business logic é um event service também, tá? Então ele processa eventos e o output dele é eventos também, tá? Então, assim, por essa tecnologia, essa ideia ser assíncrona, e por conta da complexidade de implementar o journal e o replicator, que são os caras que vão garantir alta disponibilidade, a gente não seguiu por esse caminho, a gente foi por uma abordagem um pouco mais tradicional, que é usando fila e NoSQL, tá? Aqui bem na linha mesmo, já, aqui, assim, o que até a gente já tem em casa também, porque é complicado, você tem vários times, né, vários perfis de profissionais, você trazer algo muito diferente do que a companhia está acostumada, também você vai ter um certo problema para administrar, né? A questão da curva, então talvez nem todo mundo está naquela mesma pegada e naquele mesmo contexto, tá? Então a gente também tem essa preocupação. 6 milhões de requests por segundo, fantástico. Mas, assim, para o cenário que a gente precisa agora, para esse caso de uso específico, talvez não seja esse o caso, né? Não seja a linha para esse momento, tá? Então, por isso que a gente seguiu nessa abordagem um pouco mais tradicional, tá? E aí o Guilherme vai... Então, vai lá. Nesse cenário, a gente tem operações de crédito e débito, aqui explicando um pouco mais alto nível. A gente tem um particionamento dos produtos, tá? Nessa figura aqui, ó, é como se fosse um blueprint dessa arquitetura, acho que fica um pouco mais fácil de explicar. Então, a gente tem um componente lá de fachada, que vai receber requisições de crédito e débito no inventário. A gente tem um message broker, tem um componente ali de negócio que vai fazer o débito e o crédito, e a gente tem um NoSQL, tá? Então, assim, aí outro ponto importante, né, de Clean Code e Clean Architecture. Né, essa arquitetura... por mais que a gente não esteja falando nas camadas de negócio, essa separação permite eu utilizar até um banco relacional. O problema do banco relacional, nesse caso, é que não adianta eu escalar a aplicação se, no final, o gargalo vai ser o banco, né? Porque é difícil a gente escalar ele. Então, o NoSQL ele permite os shards, então, por isso que a gente optou por ele. Então, pensando... agora, falando mais do fluxo de uma requisição, né? A gente vai ter a requisição no nosso objeto de fachada, né? A ideia aqui é a gente não trave a thread que processa essa requisição, então a gente libera essa thread já na fachada. Essa requisição de crédito ou débito, ele vai cair numa partição, numa fila particionada. Então, o que a gente faz para particionar essa fila? A gente pega o código do SKU e o hash dele, e gera um partition ID a partir dele. Então, assim, a gente consegue paralelizar o processamento. Então, assim, eu posso ter N threads, quer dizer, N consumidores, desde que sejam para SKUs distintos, né? Então, cada partição dessa ela vai ser responsável, por exemplo, do SKU1 ao 100, do 2 ao 200, etc. E a gente sempre vai ter um consumidor único para cada fila dessa. Isso garante a consistência. Então, eu não vou permitir que mais de um consumidor vai fazer uma modificação num SKU ao mesmo tempo. Então, é como se fosse o controle transacional, a gente trouxe para o lado da aplicação, do banco de dados, porém o NoSQL, que não tem esse controle, a gente consegue ter um full consistency nessa arquitetura. E ainda assim a gente consegue paralelizar e obter também uma escalabilidade linear, porque a gente consegue aumentar a quantidade de workers, né, de consumidores desses caras. Então, dado que a gente recebeu uma operação de estoque, o consumidor vai acionar o business, que vai atualizar o NoSQL, e no final a gente volta a resposta, né,
numa fila de resposta, seguindo a mesma ideia do particionamento. Então, essa fila de resposta também é particionada, e aí sim a requisição volta para a fachada, e o nosso framework lá da fachada pode pegar a thread que estava, a requisição que foi processada de forma assíncrona e responder para o cliente. Então, assim, a gente usa toda a estrutura do assíncrono com o Message Broker, porém, ainda a gente tem um processo iterativo, né? A gente tem uma requisição e o cliente espera a resposta. Tá? O ponto do particionamento, a gente faz essa quebra lá na ponta já, né? Já direciono para a fila correta, adequada, que trata aqui de SKU, mas a gente pode também, como o Guilherme citou, otimizar até na camada mais baixa, né? Eu posso particionar também no banco de dados. No banco NoSQL ele favorece para esse tipo de arquitetura. Tá? E só reforçando, esse business, tanto o débito quanto o crédito, ele vai ser acionado uma vez só para aquele SKU. Então, eu consigo garantir que ninguém não tem um race condition ali naquele fluxo para o mesmo SKU. Tá? Eu vou paralelizar, mas SKUs diferentes, de partições diferentes. Okay? Bom, aqui, só colocando as tecnologias que a gente está usando, né, nesse caso, o back-end nosso é Java, tá? E a gente usa Spring Cloud. A gente usou nesse projeto o RabbitMQ, o Cassandra, até pela escalabilidade linear do próprio Cassandra, e também por ele ser um pouco mais fácil da gente rodar com multisite. Tá? Então, essas foram as motivações da escolha de tecnologia mesmo. Aí, como conclusão, assim, pô, incrível, né? A gente conseguiu até ficar dentro do tempo. Sempre, não importa o que o que você vai bolar para fazer um negócio funcionar. O ponto principal é o quê? O Drive é um negócio. Tá? Então, a gente tem que estar muito alinhado ao negócio. E, assim, quando a gente pensa em arquitetura, o lado técnico ele pega muito forte. Né? Você fala, porra, velho, eu quero experimentar algumas coisas, eu quero testar uma tecnologia nova que acabou de sair, e é aquele ponto que o Akita comentou lá. Tinha o JWT, depois veio o Angular, agora o Angular 2, isso não tem fim, isso não vai acabar nunca. Então, a gente tem que também ponderar um pouco, além da ansiedade técnica e do desejo técnico, a gente também tem que tentar buscar o que o negócio precisa. Né? Tá? Então, a gente acredita que, até voltando na questão do e-commerce, mesmo o Brasil estando nessa situação difícil, né? A gente está enfrentando, e-commerce ainda tem espaço. Né? Até os números que o Eduardo apresentou, porra, velho, você compara o volume da Amazon, cara, a gente está longe disso ainda. Né? Então, tem muito espaço para a gente explorar aqui. Tá? Então, a própria Netshoes, mesmo em 2016 a gente está, esse boom todo de crise financeira, crise política, a Netshoes está bem, né? Os números são bons. Tá? Então, a gente manteve um crescimento aí de 14 e 15 e continua crescendo. Tá? Então, é um negócio bem, bem interessante. A gente tem que drivar para o negócio, não adianta. E a nossa visão de arquitetura é justamente essa, não é explorar viagens técnicas, não, trazer o que de melhor a gente tem, o que pode pegar open source, a gente segue essa linha do open source também, trazer para a realidade do negócio. Tá? A gente também não pode olhar para trás e descartar o legado, tudo que já tem. Por mais que aquele código, naquele momento, ele foi feito daquela forma e hoje a gente olha e fala, porra, não está legal, ele está funcionando, ele está atendendo, então a gente tem que conviver com ele, tem que ter uma convivência aí. Até nesse projeto mesmo, né, a gente tem uma questão de convivência. Nesse projeto específico, hoje o gerenciamento do inventário é feito pelo nosso legado, e a ideia o que é rodar esse cara em produção, só que como se fosse um shadow, né? E mandar todas as operações de inventário nos dois sistemas, e aí deixa esse cara rodando em produção, só que como uma cópia mesmo, para a gente começar a validar a consistência dele, se ele está funcionando perfeitamente. E aí sim a gente faria, a hora que a gente tiver esses dados, se ele estiver consistente, a gente faz o shift para esse cara. E outra preocupação nossa, independente, nesse projeto acontece inclusive, mas em todos no geral, a gente defende clean code, a gente enche o saco, bate no pé o pessoal, tanto do pessoal às vezes de negócio, quanto do pessoal técnico mesmo. Fala, cara, tudo bem, porra, eu vou ter que fazer tudo baseado em teste, vai demorar mais tempo? Tá, beleza, não tem problema, demora um pouco mais de tempo, mas faz um negócio legal. Né? Toma cuidado com o modelo Go Horse mesmo, tipo, vamos fazer direito, cara, vamos fazer direito. As coisas evoluem, as coisas mudam, a Netshoes, todo dia tem coisa nova, por mais que você, beleza, eu fiz um projeto, ficou legal, pode ser que ele mude lá na frente, é normal, a vida é assim mesmo, o negócio é assim. Então, mas não importa, eu tenho que fazer um negócio bem feito.
eu tenho que fazer algo que vai favorecer a manutenção, tá? Porque a grande maioria do tempo é manutenção. A gente, às vezes, cria alguma coisa nova, mas a grande maioria do tempo a gente está mantendo. E aí, forçar teste first, questão da cobertura também, a gente tem conversado com o pessoal, passado essa política. Tá? Então, tem muita gente ainda que tem a visão de, cara, vamos fazer rapidinho. Não, calma, pensa, vamos planejar, vamos bolar os testes de estresse, testes de carga. A gente é chato até para os nomes dos nossos domínios, do jeito que a gente formula uma URL de API, uma URI de API. Então, assim, não só por conta de SEO, mas até para o contexto do negócio, né, para a gente exercitar o Ubiquitous Language. Porque o que a gente vê é que tem várias equipes, muita gente trabalhando no produto, e acontece de cada um estar falando uma língua diferente, né? Então, o pessoal de negócio o pessoal comercial fala uma língua, o pessoal de marketing fala outra, e quando chega para a gente já é totalmente diferente. Então, isso a gente bate na tecla mesmo de aplicar o DDD. Tá? E aí, galera, a gente deixou algumas referências aqui, alguns artigos do NMAX. É aquilo, o negócio é bem legal, é interessante, eu acho que ele pode ser aplicado. A gente até enxerga outros casos de uso na Netshoes que a gente poderia aplicar esse cara, que ele faria um pouco mais de sentido, ajudaria mais. Tá? Mas foi uma experiência legal, foi um estudo muito válido, eu recomendo, se vocês puderem dar uma olhada. A gente também colocou um artigo aqui sobre particionamento de inventário, até do Cassandra, que é mais ou menos a linha que a gente está seguindo. Uma FAQ aqui do teorema, o CAP, não adianta, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Não dá para você ter tudo, não dá para você ter consistência, disponibilidade e particionamento. Alguma coisa você vai abrir mão. E essa apresentação a gente já compartilhou lá no meu SlideShare também, tá? Quem quiser acessar lá, fica à vontade. Aí tem os contatos, qualquer sugestão, dúvida, crítica, fica à vontade, a gente agradece aí o tempo de vocês. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu.